Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Me chamo Lorenzo e hoje falaremos de um assunto importantíssimo: estruturação de dados e verticalização de tabelas. Quantas vezes você foi modelar seu projeto de Power BI e a tabela, os dados fornecidos estavam numa estrutura horizontal? Existem algumas técnicas para verticalizar uma tabela e modelar os seus dados da melhor forma possível. Então, vamos para a nossa prática. Bom, observe aqui que temos uma estrutura de tabela, uma estruturação de dados que é muito comum dentro de empresas, principalmente em setores que acompanham o orçamento de projetos, em orçamento de algumas áreas, de alguns assuntos específicos. Repare que a estrutura da planilha ela atende perfeitamente a operação do dia a dia dessa empresa. Então temos aqui uma logo, a descrição dos projetos, o valor gasto mês a mês ao longo do ano de 2020. E isso facilita bastante, porque temos um totalizador por projeto. Normalmente as pessoas que estão envolvidas no processo, elas acompanham desta maneira o custo, o orçamento, porque é muito mais fácil de ler, é muito mais fácil de analisar as informações, principalmente para reportar ou colocar em apresentações. Mas sabemos que essa estrutura não é a estrutura adequada para construirmos um modelo de dados dentro do Power BI. Porém, o ponto que você tem que ter em mente é que, em um momento inicial, o Power BI ele não foi feito para mudar processos. O Power BI, neste caso, ele é uma nova ferramenta, é uma ferramenta que ele vai se encaixar no seu processo para otimizar e dar suporte à tomada de decisão. Então, não faz sentido você chegar para a área que constrói a planilha dessa forma e pedir para reestruturar essa planilha para você conseguir colocá-la dentro do Power BI da forma correta. Esse desafio é o desafio do analista de dados. A pessoa que vai construir o modelo e a solução em uma ferramenta de BI deve conseguir, sem alterar o processo, pegar essa planilha e levá-la para dentro do Power BI para conseguir manipular da melhor forma possível. É isso que vamos estar tratando aqui e eu vou mostrar para você o passo a passo de como é simples fazer isso dentro da ferramenta. Um outro exemplo seria uma outra planilha na qual tem as informações mais macro de cada projeto, ou seja, temos o número do projeto, as equipes envolvidas, a quantidade de pessoas envolvidas, o orçamento para cada projeto. Repare que as informações elas se correlacionam, mas é muito mais fácil a pessoa que está na operação gerir e analisar as informações no Excel nessa estrutura. Por isso falo que não faz muito sentido solicitar a alteração da planilha para atender uma demanda do Power BI. Deve ser sempre ao contrário. O Power BI deve ser capaz de consumir os dados da forma que eles vêm, da forma desestruturada que eles estão disponíveis e tratá-los dentro do Power Query, que é o ambiente de ETL dentro do Power BI, para que conseguimos de fato trabalhar com toda a dinâmica e toda a análise dentro da ferramenta. Então vamos ver aqui nesse vídeo exatamente isso, como vamos pegar uma planilha desestruturada e colocá-la dentro do Power BI do formato correto para o nosso modelo de dados. Então agora vamos para dentro da ferramenta, vamos vir aqui em importar dados do Excel, que nossos arquivos estão no Excel, e vou importar o custo projetos, justamente a nossa planilha que vamos estar trabalhando e mostrando esses recursos do Power Query. Então, selecionei as duas abas que vamos transformar os dados. Vamos agora para o ambiente do Power Query, onde acontece o ETL dentro do Power BI. E aqui, uma vez aberto, vamos tratar as duas planilhas. O primeiro recurso que vamos utilizar é justamente o tratamento em relação àquela planilha que tem o mês nas colunas. Sabemos que no Power BI precisamos ter uma estrutura diferente dentro do nosso modelo de dados. Precisamos ter uma estrutura onde vamos ter os projetos, o mês em uma coluna única para conseguir correlacioná-la com nossa tabela de dimensão calendário, neste caso, e os valores consumidos de cada projeto. Então, nosso objetivo é chegar nessa tabela que estamos mostrando embaixo. O primeiro passo que vamos fazer é o seguinte: repare que temos aqui uma linha nula, a descrição e aqui embaixo, de fato, temos o cabeçalho. Então, vamos precisar remover essas duas primeiras linhas, porque elas não fazem muito sentido. Então, vou vir aqui remover linhas principais. Vou colocar aqui 2 e o que vai acontecer é que o Power BI tirou aquelas duas primeiras linhas. Vamos transformar o cabeçalho como primeira linha. Repare que agora temos os meses nas nossas colunas e temos aqui a coluna de projetos. Posso vir aqui já e renomear para projetos. Podemos observar que aqui temos uma coluna totalizador no final, nós não queremos isso, basta remover essa coluna. E temos uma linha também com o custo total, que não é uma coisa que faz muito sentido dentro do Power BI, essa linha totalizador. Uma vez que se eu somar todos os valores de todos os projetos, eu vou ter o custo total. Então posso vir aqui e tirar o custo total das linhas que ficarão na minha base de dados.
Agora com essa estrutura pronta, onde eu tenho os projetos aqui em uma coluna e os custos mês a mês, eu preciso transformar isso para uma forma que fique adequada para a nossa modelagem de dados, que é o que eu falei, uma coluna com os períodos e outra coluna com os valores. Para isso, eu preciso transformar essas colunas em linhas, que é justamente a opção que existe dentro do Power Query, que em transformar colunas em linhas. Então, se eu selecionar as colunas que eu quero pivotar, como falamos aí na linguagem do dia a dia, basta vir aqui e colocar transformar colunas em linhas. Repare que eu não selecionei projetos, porque eu já estou entendendo que essa estrutura é a estrutura adequada para a minha coluna de projetos. Então, transformar colunas em linhas, apenas as colunas que eu selecionei, e prontinho. O Power BI ele já coloca os valores exatamente da forma que precisamos. Vamos transformar agora isso aqui para data, ou seja, todas as datas que estavam no cabeçalho agora estão em linhas e cada valor referente a cada data está na nossa coluna valor. Repara aqui que o projeto 1, que tinha apenas uma linha, ele tem várias linhas, uma para cada mês especificamente e um valor referente para cada mês. Então, o que fizemos foi transformar as colunas em linhas. Essa é uma primeira forma de verticalizar nossa tabela numa estrutura adequada para o nosso modelo de dados. Então aqui temos uma coluna de data. E um outro recurso é transpor uma tabela inteira. Repara aqui que temos os nomes dos projetos, as equipes envolvidas e o orçamento. Eu quero agora verticalizar essa tabela inteira. Ela está toda na horizontal. Como eu já tenho um passo aqui de cabeçalho promovido para a primeira linha, eu vou remover esse passo, vou deixar o nome do projeto aqui embaixo, como se pertencesse de fato à tabela, e vou vir nessa opção aqui, transformar e transpor. Agora ele vai transpor toda a tabela e não apenas algumas colunas. Se eu clicar em transpor a tabela, olha o que vai acontecer. Temos aqui os projetos, equipes envolvidas e orçamento. Antes tínhamos essa estrutura totalmente horizontal e agora temos uma estrutura totalmente vertical. Vamos agora usar a primeira linha como cabeçalho, temos todas as informações aqui, fechar e aplicar. Com essa estrutura nova, conseguimos trabalhar dentro do nosso modelo de dados com relacionamentos. Por exemplo, consigo vir aqui na minha tabela de calendário que já existia e correlacionar com as datas dos meus projetos, porque é a minha tabela fato de custo dos projetos, e posso colocar as informações de projetos aqui correlacionadas com cada projeto. Então, tem um modelo de dados já estruturado para ter um relacionamento. Repara aqui minha tabela de projetos, a estrutura que ela está, minha tabela de informações dos projetos e agora o Power BI consegue, com essa estrutura, trazer toda aquela dinâmica e navegabilidade na construção do seu dashboard. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que toda semana traremos um conteúdo exclusivo e aplicado a respeito do Power BI e análise de dados.